Um. Fala galera, beleza? Eu sou o Eric e você está no podcast com Eric Ferraz. Agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, já que vocês pediram, parte número 2 dos melhores filmes que eu assisti e que são dicas para vocês. Como eu disse no episódio anterior, às vezes as pessoas passam muito tempo buscando filmes e eu estou aqui para tentar abreviar esse tempo para você. Sem mais delongas, vou começar aqui com um filme que é o número 1 da minha vida, chamado A Lista de Schindler, de 1993. Liam Neeson no elenco, Ralph Fiennes. O Liam Neeson, ele faz o papel de um alemão em plena Segunda Guerra Mundial que vai contra aquele sistema que está ali acontecendo. E o Ralph Fiennes é um dos soldados que fazem parte lá do campo de concentração e tal. O que me chama a atenção nesse filme? Por que ele é o número 1 da minha vida? Porque ele passa um recado para a humanidade de um homem que bateu de frente com um sistema, ele colocou a sua própria vida em risco para salvar outras pessoas, e é um filme que traz uma mensagem dizendo que aquele que salva uma vida, salva o mundo. É um filme que me emocionou, é um dos poucos, talvez o único, filme que realmente me fez chorar no final, pela mensagem que ele tem a transmitir. O diretor é o Steven Spielberg, que é judeu, um filme sensacional, incrível, todo em branco e preto, tem só um detalhe colorido de uma garotinha com um vestido vermelho. É um filme fortíssimo, cenas fortes, precisa ser assim para deixar um recado para a humanidade que aquilo nunca mais pode voltar a acontecer. Então fica a dica para você, A Lista de Schindler pode ser um filme, deve ser um filme assistido por todo mundo. Próximo filme da lista aqui é O Grande Truque, de 2006. Bom, vamos começar com o diretor, Christopher Nolan. O elenco, Hugh Jackman, aquele mesmo que fazia o papel do Wolverine, do Logan, lembra? Christian Bale, aquele que fazia o papel do Batman, lá da trilogia. Scarlett Johansson, aquela mesma que faz a Viúva Negra lá nos filmes da Marvel. Michael Caine, o mordomo, ele que faz o papel do mordomo nos filmes do Batman. E ainda temos o Andy Serkis, sabe quem é esse ator? Ele fez o Sméagol no Senhor dos Anéis, ele fez o César no filme Planeta dos Macacos, e ainda tem o finado cantor David Bowie interpretando nada mais, nada menos do que Nikola Tesla. É um filmaço. Do que se trata a história de O Grande Truque? A rivalidade entre dois mágicos, um interpretado pelo Christian Bale e o outro pelo Hugh Jackman. Entre eles acaba ocorrendo uma perda pelo erro de um deles em um momento de um truque, né? Uma vida se perde, numa da esposa de um deles, e começa a ocorrer o quê? Uma rivalidade entre eles, porque eles se separam, mas eles continuam fazendo os seus eventos, os seus shows, as suas apresentações, e eles se tornam rivais quase que de morte. E aí o filme vai se desenrolando em cima disso, porque cada hora um quer descobrir qual é a mágica que o outro está fazendo, qual é o efeito que ele está usando, que mistério é esse? E você precisa assistir para saber a que ponto essa história vai chegar. Vale a pena conferir O Grande Truque, filme de 2006. Próximo da lista, esse é uma joia cinematográfica. Fogo contra Fogo, de 1995, o primeiro filme que uniu duas lendas do cinema, Al Pacino e Robert De Niro. Mas você acha só isso que tem no filme? Pelo contrário, Val Kilmer está lá, Tom Sizemore, Natalie Portman, mais ou menos com uns 13 anos de idade, atuando nesse filme. E é um dos filmes mais emblemáticos quando se trata de polícia e bandido. Do que se trata a história? A história do filme, a base dele, tá? Sem spoiler, se trata de o grupo, a gangue mais terrível de Los Angeles contra os policiais mais bem preparados. O Al Pacino lidera ali os policiais, né? E o Robert De Niro faz parte é o cérebro por trás daquela gangue. E aí, lógico que vai ter um embate entre eles, um dos assaltos a bancos mais emblemáticos que o cinema já viu, e uma cena de tiroteio nas ruas de Los Angeles fantástica, tudo muito bem dirigido pelo diretor Michael Mann. Você acha que é só isso? Ainda tem toda um foco também nas esposas, nas mulheres que sofrem com os policiais, e também
com os bandidos, né, com os caras da gangue. É um filme que vale muito a pena ser assistido. É um filme longo, é um filme de história. Não vá lá assistindo pensando, pô, será que é um tipo meio John Wick? É um filme meio parecido com Velozes e Furiosos? Não, é um filme de história, mas que também contém cenas de ação muito interessantes. Próximo filme da lista, também envolvendo Al Pacino. O diretor é Brian De Palma. É um filme de 1993 chamado O Pagamento Final. O título original desse filme é Carlitos Way, O Caminho de Carlitos. Eu sei que talvez não ficaria um título muito chamativo aqui para o Brasil, se fosse essa tradução literal, mas ele faz muito sentido quando você assiste o filme. Por quê? Porque o Carlitos, né, o personagem interpretado pelo Al Pacino, ele era realmente um criminoso, foi preso e estava sendo solto, né? Ele tinha um advogado muito bom, interpretado pelo Sean Penn, que está nesse filme. Tem a Penelope Miller também no filme, uma atriz que, inclusive, está com um trabalho recente agora no cinema. E ele simplesmente ele não quer mais uma vida de crimes. Ele está saindo da prisão para viver uma vida digna, ele quer ir para as Bahamas, ele quer encontrar o amor da vida dele, que ficou para trás, e deixar essa vida. Porém, tudo culmina como se fosse um ímã para que ele volte para aquela vida errada, mas ele tenta de tudo sair. Só que aí coisas começam a acontecer, porque o advogado dele, que é o Sean Penn, que parece ser uma pessoa de confiança, começa a dar umas mancadas com ele. E as pessoas das ruas já não acreditam mais que ele realmente não é um criminoso. Pelo contrário, elas dizem, cara, você é o chefão nosso aqui. De repente você sai e diz que não quer mais. Cara, isso parece uma piada. E aí você precisa assistir para entender o desenrolar dessa história. Só vou comentar contigo, tem uma cena bem específica, uma perseguição no metrô, uma das cenas mais interessantes e incríveis de suspense que o cinema já viu. Não assistiu ainda o Pagamento Final? Fica a dica para você que gosta desse filme com uma pegada policial. Tenho certeza que pode ser uma boa pedida para você. Próximo filme da lista, esse aqui. Se você gosta de suspense, um filme de 1996 com Michael Douglas e Val Kilmer. Do que se trata essa história chamada A Sombra e a Escuridão? É o nome que é dado a dois leões africanos, uma história baseada em fatos reais de leões que eles matavam pessoas por prazer, não por fome. Porque instintivamente o leão ele costuma devorar uma presa quando ele realmente está com fome. Mas nessa história de A Sombra e a Escuridão, baseada em fatos reais, uma história africana, um construtor de pontes sai dos Estados Unidos para a África para trabalhar, né? Construindo pontes, que é o trabalho dele, e chegando lá ele vê que os seus funcionários, as pessoas que trabalham para ele, um a um estão sendo dizimados. E aí eles descobrem que esses dois leões estão atacando e vitimando pessoas. Só que ele é só um engenheiro, ele é só um cara construtor de pontes. Como é que ele vai resolver o problema? É aí que entra o Michael Douglas na história para tentar resolver. E aí você precisa assistir para saber o que é que vai acontecer. Só para você ter uma ideia, esses dois leões, essa história ficou tão forte e foi tão emblemática que os leões estão até hoje empalhados em um museu nos Estados Unidos para que se lembrasse dessa história e das vítimas que ocorreu. Então, se você curte um bom filme de suspense, A Sombra e a Escuridão, de 1996, não vai te decepcionar. Próximo filme da lista é A Substância, um filme recente, 2024 agora. Demi Moore, Margaret Qualley. Vamos entender a história. Vou pegar a sinopse para você, não vou te dar spoiler, obviamente, não é a minha intenção aqui. Mas vamos tentar entender por que eu estou te recomendando o filme A Substância, filme recente aí de 2024, que vai inclusive estar concorrendo ao Oscar de 2025. Se trata de um episódio parecido com a série Black Mirror, conhece? Se não conhece, eu vou tentar te explicar. São duas mulheres, tá? Na verdade, uma mulher, mas que vão se tornar em duas. Aí você já vai entender. Ela já está com uma certa idade e ela começa a ver que no mercado de trabalho só estão querendo pessoas mais jovens e que ela está ficando para trás. Que no passado ela era realmente muito requisitada na TV e que de repente agora está deixando de sendo de lado. Estão trazendo apenas
moças jovens. E aí surge alguém dizendo, olha, que tal você utilizar de uma determinada substância que vai fazer com que você volte a ficar muito jovem? Só que essa substância tem alguns riscos aqui, hein? Cara, essa mulher não pensa duas vezes. Ela fala, não, cara, eu quero porque, mano, não vou deixar que as pessoas tomem o meu lugar na TV e eu fique para trás. Ela decide pagar o preço e vai lá utilizar essa substância. O que é que acontece? Essa aqui é só a premissa, tá? Para você entender o que é que acontece quando ela usa essa substância. Aí que entra o que eu falei que parece um episódio da série Black Mirror. Uma pessoa, como se ela tivesse, como se fosse uma cobra que perdesse, que trocasse de pele, seria quase isso. Uma outra pessoa consegue sair de dentro dela, que é ela mesma, e começa a interagir. Só que daí ela é mais jovem. E aí ela começa a entrar de novo a ser uma estrela na TV. Só que aquela velha pessoa vai voltar. Ela não vai ficar para sempre ali. E vai começar a haver um conflito interno entre as duas. Mas não são duas pessoas diferentes. São a mesma pessoa. Uma mais velha e uma mais nova. Aí você tem que assistir para descobrir aonde é que essa história vai chegar. Eu posso dizer para você que o final me incomodou um pouquinho. Eu estava pensando em uma outra coisa, mas o filme ele vai numa vertente que só depois que você assistir você vai saber o que é que acontece com o filme A Substância. Demi Moore numa atuação incrível e Margaret Qualley, se não tiver no mesmo nível, até superior. Próximo filme da lista deixa eu ver aqui. Esse aqui é um clássico dos anos 90. Filme de 1990 chamado Os Bons Companheiros. Aí nós estamos falando do padrão de qualidade Martin Scorsese, um diretor renomado com um elenco incrível, né? Joey Pesci, Robert De Niro, dentre outros que estão nesse filme aqui. E eu posso dizer para você que é um dos filmes de máfia mais interessantes que o cinema já mostrou. Primeiro, ele vai trazer, né, mostrar o que acontece, por exemplo, com um garoto que nasce naquele ambiente e que é preparado pela máfia para desempenhar o seu papel, né? Então, é um filme bem profundo, tá? Com algumas cenas muito fortes e que se você gosta do tema e quiser entender esse lado meio que psicológico da coisa, eu acho que Os Bons Companheiros pode ser um prato cheio para você. Direção, roteiro, atuações, é uma joia cinematográfica para quem está em busca de um excelente filme. Próximo da lista é de 1995, também do diretor Martin Scorsese. O filme se chama Cassino. Ele é quase uma continuação dos Bons Companheiros. Por que eu digo isso? É o mesmo diretor, o tema continua sendo máfia, os atores Robert De Niro e Joey Pesci continuam lá, mas aí o Cassino ele traz um tempero muito especial, um diferencial, que é a atuação da atriz Sharon Stone, o filme que deu o Oscar para ela, o único Oscar que ela tem na carreira, uma atriz fantástica, belíssima, e que está numa atuação incrível nesse filme. Do que ele vai falar? Qual que é a diferença dos Bons Companheiros? Se os Bons Companheiros vai pegando essa coisa desde quando era criança e tal, o Cassino não. O Cassino ele vai mostrar como que a máfia agia dentro dos cassinos de Las Vegas. E aí, meu caro, que o negócio não tem limites. Quando você acha que, não, opa, agora acho que já deu, né? Já deu para entender. Não, parece que o buraco vai mais embaixo e aí você vai tentar descobrir o que é que realmente acontece. Posso te garantir que não é uma história do Todos Vivemos Felizes para Sempre, é uma história forte, profunda, mas é um filme que se você está em busca de algo de qualidade, com uma história intrigante, com ótimas atuações, um bom roteiro e uma excelente direção, Cassino pode ser uma boa pedida para você. Próximo filme da lista aí já é um filme mais de ação. Christian Slater, John Travolta, numa disputa entre dois pilotos da aeronáutica, né, norte-americana. O John Travolta ele resolve bater de frente com o sistema norte-americano ali. Na verdade, assim, ele não tentou fazer algo bom. Ele simplesmente sequestrou 2 ogivas nucleares e ele diz pro governo o seguinte, ó,
Eu devolvo as ogivas para vocês, mas se vocês me derem 250 milhões em dólares, está tudo certo. Se vocês não resolverem se vocês não me derem esse montante para mim, essa mega sena em dinheiro para mim, eu vou explodir. E aí que um dos pilotos parceiros dele vão entrar nessa jogada para tentar impedir, e eles vão ter que criar uma estratégia para impedir que 2 bombas nucleares explodam no centro de Los Angeles e cause um desastre de proporções magnânimas. Então, se você está em busca desse filme mais de ação, de perseguição, de tensão, A Última Chance, filme aí de 1996, pode ser uma boa pedida para você. Próximo filme da lista, A Rocha, mais um filme de ação. Se na parte número 1, no vídeo anterior, eu trouxe muitos filmes dramáticos, esse aqui eu vou trazer um filme, para quem pediu, uns filmes mais de ação, filme para você só sentar e curtir, assistir, aquele filme pipoca, mas um filme muito bom. A Rocha, de 1996, Nicolas Cage no elenco, Sean Connery, um dos mestres da atuação, e Ed Harris. Do que se trata o filme A Rocha? Tem uma história muito interessante, que eu não vou trazer assim spoiler, só uma sinopse, só para você entender. O Sean Connery, no filme, ele é tido como o único homem que conseguiu escapar daquela prisão icônica chamada Alcatraz. Então, assim, só ele conseguiu escapar. Era uma prisão que fica no meio de uma ilha e cheio de tubarões em volta. Tipo, o cara conseguiu escapar. Beleza. Só que ele escapou, mas ele tá preso ainda. Ele manja, ele sabe quais são os caminhos ali. E aí alguém teve uma ideia, tá? Um grupo lá de soldados revoltados, os caras estão querendo também bater de frente com o governo. E eles vão... O Alcatraz tinha sido... não estava mais sendo utilizada e virou ponto turístico. As pessoas iam lá para ver, olha, assim, como se fosse um tipo de Carandiru, apesar do Carandiru não existe mais aqui em São Paulo, foi demolido, né? Implodido, mas seria um tipo de Carandiru pra gente aqui, só para você entender, como se tivesse virado, um ponto turístico. E aí as pessoas vão até lá para conhecer, pô, então era assim que era a prisão? Só que quando chegam lá, as pessoas tomam um golpe. Elas ficam presas em Alcatraz, várias pessoas, e esse grupo de soldados diz o seguinte, negócio é o seguinte, eu quero fazer algumas exigências para o governo, essas pessoas estão aqui, sim, é um sequestro, e se não resolver isso aqui, eu vou fazer uma maldade aqui. Aí que entra o Sean Connery, o cara que manja como entrar lá em Alcatraz para tentar resolver o problema. Só que você acha que é só isso a história? Não, o Sean Connery ele não vai aceitar isso de boa, não. Ele quer ver primeiro a filha dele, que não vê há muitos anos, porque ele está preso em outro local, e o filme vai se desenrolando em muita ação. E aí você tem que assistir para descobrir, será que ele vai conseguir realmente? Será que ele vai aceitar o serviço? Assista o filme A Rocha, que ele pode ser muito interessante. Pode ser um filme aí para um baita entretenimento para um final de semana. Próximo filme da lista, esse aqui também de 1997, quase ali, pertinho, mas da mesma época. Um filme chamado A Outra Face. Aí já temos John Travolta, Nicolas Cage novamente, tá nesse filme aqui. Do que se trata o filme A Outra Face? Bom, um policial perde um filho, tá? Um bandido, numa troca de tiros, acaba acertando o filho desse policial, tá? Então ele tem uma motivação. Se ele por si só, ele já buscaria prender esses criminosos, agora ele tem, a motivação dele multiplicou por 1000, porque ele perdeu o filho por causa de tiros feitos através desses bandidos. Até aí, então já temos uma ideia aqui para a história. Só que tem um porém. Esses bandidos conseguiram plantar uma bomba numa cidade dos Estados Unidos, pelo que me lembra, acho que Los Angeles, tá? E aí eles podem detonar essa bomba a qualquer minuto e acabou, meu irmão. O bicho vai pegar. Eles conseguem sequestrar o líder dessa gangue, que é o Nicolas Cage, vai ouvindo. E aí, meu caro, eles têm a ideia de como que eles vão conseguir extrair as informações de onde está a bomba para que não aconteça o pior. Porque ninguém quer falar, meu irmão. E a bomba vai explodir, tem um detonador lá, tem um timer correndo. Alguém tem a brilhante ideia de trocar a face numa cirurgia muito específica, de fazer uma troca de face entre o policial e o bandido.
E aí o policial vai estar infiltrado na gangue com uma outra face e o bandido ele vai ficar lá dormindo até que tudo seja resolvido. E isso é feito. O policial aceita depois de pensar muito, que, cara, vou ficar com o rosto de um bandido para mim ir lá me infiltrar na gangue e resolver a parada? Ele aceita, ele vai até lá e tudo, né? Aceita toda a estratégia. Mas tem um agravante nessa história. O Nicolas Cage, que é o bandido, chamado Castor Troy, ele vai conseguir escapar, meu irmão. E ele vai colocar a face do policial. E aí, meu caro, que a história vai pegar fogo e você tem que assistir para descobrir. E aí, eles vão conseguir desfazerem essa cirurgia. Depois, um vai voltar com o rosto do outro, um vai matar o outro. E as bombas que estão lá, como que vai ser isso? Assista o filme A Outra Face, de 1997, que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Próximo filme da lista. Esse aqui é um clássico do cinema, de 1994. Bom, vamos começar com o elenco desse filme aqui. A hora que eu falar o elenco, acho que você já vai pegar. Antônio Bandeiras, Christian Slater, Tom Cruise, Brad Pitt, e ainda temos a atuação mirim, na época era uma garota de uns 12 anos, Kristen Dunst. Sabe quem é ela? É a mesma que fez a Mary Jane lá no filme do Homem-Aranha. Claro, quando ela fez no Homem-Aranha, ela já estava, né, adulta. Cara, Entrevista com o Vampiro, um dos filmes mais icônicos do cinema. Ah, talvez você pense, não, vou passar longe desse filme, eu não gosto de terror, não gosto de terror. Não é um terrorzão, tá? Não é um filme para te dar sustos, tá? Mas claro que é um filme de terror. Claro que é um filme de vampiro. Claro que vai contar uma história do Tom Cruise, que tem um personagem chamado Lestat, e ele vê que um homem tá morrendo, e ele vai lá e crava os dentes para o cara sobreviver. E esse cara acaba transformando uma garota também em vampira para que ela não morra, porque eles voltam à vida, né? E aí, meu caro, o filme vai se desenrolando, porque eles vão entrando em conflitos, várias situações, e aí você tem que assistir para saber qual vai ser o desenrolar dessa história de Entrevista com o Vampiro. Próximo filme da lista. Aí mais um filme aqui, um filme policial, filme de ação, Os Reis da Rua, 2008. Aí já temos quem no elenco? Keanu Reeves e Terry Crews. Lembra dele? Exatamente. Terry Crews está nesse filme. Um filme que se trata do quê? Vamos lá, vamos trazer uma premissa aqui para você ver se vale a pena ou não assistir esse filme policial. Então vamos lá. Um grupo de policiais. O Keanu Reeves, ele é um policial daqueles assim, meio Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Acho que é o melhor exemplo que eu posso trazer para você. É tipo isso. E aí, ele se utiliza de alguns métodos não muito corretos, né? Sabe aquela coisa meio que ele é o chamado poucas ideias? É o personagem do Keanu Reeves. Só que, o que acontece? Outros policiais estão vendo o que está acontecendo. E aí, cara, começa a ter um conflito entre o Keanu Reeves e outro policial, que é o Terry Crews. E aí os caras brigam, discutem, falam, eu vou te denunciar, você tá fazendo coisa que não deve, não sei o que e tal. O Keanu Reeves sai, cara, pra conversar com o cara lá fora, perto de uma loja, o cara tá dentro de um mercadinho ali, de uma mercearia. Uns bandidos chegam, cara, pra roubar a loja, matam o policial, mas quem que tava na cena do crime? O Keanu Reeves estava ali perto. E é aí que o filme vai se desenrolar, porque, meu, o Keanu Reeves passa de um cara que só ia lá conversar com o policial que ele tava tendo um desentendimento, passa a ser um dos principais suspeitos, cara. E aí que, meu, você vai ter que assistir para saber se ele vai, o que vai realmente acontecer, porque dentro dessa história aonde ele pode ser incriminado, os caras meio que passam um paninho e falam, não, quer saber, o Keanu Reeves, claro, o personagem dele tem um outro nome. Olha, nós vamos passar um pano aqui, vamos resolver. O cara fala, pô, peraí. Então realmente o meu amigo lá estava certo, aqui a nosso grupo aqui de policiais aqui, dentro aqui do nosso quartel, negócio. E aí ele vai descobrindo coisas, cara. Você tem que assistir para saber aonde é que vai chegar isso. Então fica a dica para você do filme Os Reis da Rua com toda essa história de mistério. Próximo filme da lista. Caramba, esse filme aqui de 1998, quando me indicaram
eu não dei muita importância, mas depois de ter assistido, foi um dos filmes mais impactantes. Filme de 1998 chamado Possuídos. É um filme de terror? É, mas longe de ser um filme de terror daqueles mais clássicos. Preciso tentar te explicar. Tem policial na parada? Tem. Denzel Washington tá nesse filme aqui. Simplesmente, eles estão à caça de um serial killer, consegue capturar o cara. Isso aqui é só o início do filme, tá? Você vai ver aonde vai chegar essa história e depois você tem que assistir para saber qual vai ser o desenrolar de tudo isso. Ele consegue capturar esse serial killer. O cara, de cara, já é sentenciado a morte, né? Pena de morte. Beleza, até aí normal. Parece que o filme vai terminar com 10, 15 minutos. Aí que você pensa, o cara é um psicopata maluco que vai para a câmara de gás e misteriosamente ele vai cantando uma música dos Rolling Stones que diz Time is on my side. E as iris. O que significa isso? O tempo está do meu lado. Sim, está. Ele vai cantando essa música. Time is on my side. E as iris. Time. E os caras falam, não, o cara é um psicopata, serial killer, maluco. Já era. Daqui a alguns minutos, esse cara não vai existir mais. Mas é aí, cara, que depois da resolução de tudo isso, início do filme, passa-se algumas cenas, né? Denzel Washington ali conversando com os policiais, uns diálogos até interessantes. Quando ele sai para a rua, ele começa a encontrar pessoas no trânsito, nas calçadas, quando passa próximo dele cantando a mesma música que o psicopata que morreu na câmara de gás estava cantando. Ele começa a olhar falando, cara, que coincidência é essa? E as pessoas olhando para ele, olho no olho, e cantando a música. Cara, falou, será que eu tô louco? Só que tem outras pessoas vendo também. Cara, você tem que tentar descobrir como é que ele vai tentar resolver isso, porque começam a acontecer outros crimes na cidade, semelhantes aos crimes que o serial killer estava cometendo, mas o cara morreu, pô. O cara morreu lá na câmara de gás, já era, todo mundo viu. Só que os crimes continuam acontecendo, tem pessoas tendo atitudes semelhantes a dele, e aí, meu caro, que você tem que tentar descobrir o que é que está por trás disso. Ou será que ele está ficando louco? Será que tem um demônio, um espírito agindo? Será que o próprio serial killer está voltando ali para resolver a parada? E aí, o que está acontecendo? Assista o filme Possuídos, com uma excelente atuação do Denzel Washington. Você vai descobrir o que é que realmente está pegando. Próximo filme da lista, esse filme aqui foi o filme que deu o Oscar para Anthony Hopkins. De 2021, Meu Pai. Bom, então saímos um pouco de filmes policiais, filmes de terror, filmes de ação, para entrar num filme de história. Filme curtinho, acho que tem 1h20 ou 1h30 no máximo, tá? De duração. Ele vai falar de um tema Alzheimer, tema muito importante. Só que, curiosamente, ele é um filme feito para que você entenda pela ótica da pessoa que tem Alzheimer, o que é que ela sente, o que é que ela vê, como que é. Então, vamos dar um exemplo? O Anthony Hopkins, né, o personagem dele, tá em casa e um dia chega quem? A filha dele, normal, um dia comum. E ele começa a bater boca com a filha dele. Quem é você? Tá invadindo a minha casa. Pô, ele esqueceu, cara, que era a própria filha dele. E um dia ele lembra quem é a filha dele. Só que ele pergunta para a filha dele, filha, por que a gente mudou de casa? Cara, não mudou de casa. É a mesma casa, cara. E a dor dessa filha em ver toda essa situação e o desespero dele, porque você é como se você estivesse enxergando pelos olhos dele de quem tem essa doença complicadíssima, né? Chamada Alzheimer. Então, vale muito a pena dar uma chance para o filme Meu Pai, de 2021. Uma atuação incrível do Anthony Hopkins e para você entender como é que vai ter o desfecho desse filme. É um drama, mas é um filme muito necessário. Bom, próximo filme da lista, Contatos de Quarto Grau, filme de 2009. Do que se trata esse filme? Alasca. Guarda esse nome. Nesse local vive um povo e, de repente, está acontecendo alguns crimes, alguns sumiços, pessoas estão desaparecendo. O filme tenta ser bem realista, né, com o que está acontecendo ali. Ele quase que tenta fazer uma coisa meio documental
sabe? Um filme em caráter de documentário. E uma psicóloga, sem saber o que está muito bem acontecendo, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, só está vendo que está tendo sumiços, umas coisas estranhas. Ela começa a usar de hipnose para conversar com pacientes, para tentar descobrir, poxa, o que você viu? Porque as pessoas estão com medo. Elas viram algumas coisas estranhas, mas elas estão com medo de relatar. E ela, através da hipnose, consegue extrair coisas. E aí eu vou dizer para você, é muito além do que você pode imaginar. Se as pessoas estavam achando, não, são criminosos, está tendo alguma gangue aqui. Aí você tem que assistir para você saber o que é que realmente está acontecendo ali no Alasca. Então fica a dica, Contatos de Quarto Grau, filme forte, filme profundo, filme bem psicológico, um filme que de repente pode ser aí um prato cheio para psicólogos e psicanalistas fazer aí um estudo de personagem. Fica aí a dica para vocês. Próximo filme da lista, um filme de suma importância, chamado Operação Valquíria, de 2008. Se lá no início eu falei que A Lista de Schindler é um filme muito especial para mim, Operação Valquíria tá ali, ó, coladinho. Tom Cruise no elenco, ele que vai fazer o papel do general Klaus Stauffenberg. História baseada em fatos reais de um soldado, juntamente com alguns ali, tem um grupo de pessoas que bateu de frente com o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial na Alemanha nazista. Você não está ouvindo errado. Um grupo de soldados alemães, vou voltar a dizer para você, baseado em fatos reais, bateu de frente, tentou bater de frente com... Eu não posso entrar em detalhe aqui, senão o YouTube corta o meu vídeo. Ele não gosta que a gente fala, por exemplo, do número 1 lá da Alemanha, da Segunda Guerra Mundial, o bigodinho. Então, o plano é matar o cidadão. O plano é tentar acabar com aquilo ali. E aí você tem que assistir para ver o que é que esse Klaus Stauffenberg, interpretado pelo Tom Cruise, os planos que ele bolou para tentar livrar o mundo. Judeus, negros, ciganos, gays, dos campos de concentração, para que aquela atrocidade que nós já sabemos do que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial não viesse a acontecer mais. Operação Valquíria é um filme muito necessário e que você deveria assistir. Próximo filme da lista, aí um filme mais de ação, vai, 72 horas. Qual é a história desse filme? Primeiro, Russell Crowe no elenco, baita atuação. Liam Neeson, aquele lá do A Lista de Schindler que eu falei para vocês, tá nesse filme, mas uma atuação bem mais discreta, uma participação bem mais discreta nesse filme. A história de uma mulher que é presa injustamente, ela é esposa do personagem do Russell Crowe. E aí, o Russell Crowe tem certeza dentro dele que a esposa dele não é uma assassina, não cometeu aquele crime. Mas existem tantas provas contra ela, mas tantas provas, que até a esposa já desistiu. Falou, cara, eu acho que já era, eu tô presa mesmo. O Russell Crowe tenta, através de medidas legais, todos os recursos legais possíveis para tentar resolver o problema, não deu. E aí ele fala, bom, minha esposa é inocente, eu vou ter que partir para outros meios vamos dizer, não muito corretos. E aí ele tenta tirar ela à força, vai invadir de alguma forma a penitenciária, vai usar de estratégias. É aí que entra o Liam Neeson, o ator, a personagem dele é que vai dar umas dicas aí, sabe, vai até cobrar, né, dinheiro para, ó, o que você vai fazer, faz isso aqui, você tem que estar disposto a isso, disposto àquilo. E é aí que você tem que descobrir, porque nem a esposa do cara tá olhando aquilo tudo acontecer e fala assim, mano, meu marido é louco, eu tô prejudicada, eu já tô presa, ele tem que cuidar do nosso filho, nós temos uma família, ele tá prejudicando ele também. Ela chega ao ponto de dizer, cara, ó, vamos fazer o seguinte, eu sou culpada, acabou. Esquece isso, cara. Mas o cara não esquece. Aí você tem que assistir o filme para saber se ele vai conseguir, se vai valer a pena. Será que no final vai ter alguma reviravolta? Será que ela realmente vão descobrir que de fato ela é criminosa? Será que vão descobrir que ela é inocente? Assista 72 horas e descubra o que é que vai acontecer. Filmaço, hein? Próximo filme da lista é o filme mais longo que eu assisti na minha vida. Assisti em duas partes. Assisti metade um dia, metade no outro. Sabe quantas horas de filme? 4 horas e 20. Aí você fala, pô, Eric, não, cara, um filme muito longo. Pera lá. Quantas pessoas maratonam uma série
num final de semana aí de 2, 3, 4 temporadas, num final de semana. Vale a pena dar uma chance pro Tempestade do Século. E vou dizer mais, vou te incentivar a assistir esse filme. Tá de graça no YouTube. Baixaram o filme lá, o filme tá há anos no YouTube. Eu assisti ele há uns 10 anos atrás. É um filme de 1999. Do que se trata a Tempestade do Século? Cidade do Maine, nos Estados Unidos. Tá tendo uma nevasca, uma tempestade malucona surgindo ali, e de repente surge um cidadão chamado André Linoge. Ninguém sabe quem é o cara, um forasteiro, só que, infelizmente, através desse cara, aonde ele passa, alguns crimes começam a acontecer. As pessoas perguntam, pô, alguém viu? Não, ninguém viu se foi ele, mas, pô, o cara chegou na cidade, cidade aqui no Maine, uma cidade tranquila, o cara chegou aqui, começa a acontecer alguns crimes. E esse cara começa a se apresentar para as pessoas e dizer o seguinte, ó, me deem o que eu quero que eu vou embora. As pessoas falam, esse cara é um louco. Que é esse maluco? Mano, mas isso não fica dessa forma. O cara, ele tem algum poder diferente, algum dom, alguma habilidade, algum tipo de clarividência. Ele consegue saber o que está na mente das pessoas, ele conhece a vida das pessoas de uma forma que as pessoas não sabem como. Então as pessoas começam a querer bater boca com ele, ele fala, mas e aquilo que você fez de errado lá? E aquele pecado que você fez? Eu sei um crime que você cometeu. Cara, coisas que só a pessoa sabe. Como é que esse cara sabe? E é aí que o filme vai se desenrolando e ele começa a bater na tecla, me deem o que eu quero que eu vou embora. E aí você tem que assistir o filme para saber o que é que esse cara quer. Eu só posso dizer uma coisa para você. Um dos finais mais tensos e mais impactantes que eu já assisti. Filme de história, tá? Não tem ação. É um filme de história, mas vale muito a pena. Dedica aí essas 4 horas e 20. Tenho certeza que, se você gosta de uma boa história, de um filme de mistério, Tempestade do Século de 1999 pode ser uma boa para você. Próximo filme da lista. Esse aqui foi um filme muito falado no ano de 2001, assistido por muita gente. Robert De Niro, Cuba Gooding Jr., Homens de Honra. História baseada em fatos reais do primeiro homem negro que conseguiu entrar na Marinha Norte-Americana. Nunca tinha acontecido. E aí você tem que assistir. Se você não assistiu, você está perdendo uma joia cinematográfica, um filme é um exemplo de resiliência, onde todo mundo dizia, cara, não vai, você não vai conseguir, olha, tal. E o pai do cara incentivou, ele foi, ele acreditou. E aí você precisa saber se aqui você vai dar certo ou não. As lutas que esse cara passou. O personagem do Robert De Niro, cara, é um negócio... Dá vontade de você entrar lá dentro do filme e esganar ele de raiva que dá, cara, do personagem dele. Mas depois o filme vai tendo umas reviravoltas e fica muito interessante. Homens de Honra pode ser uma boa pedida para você. Agora um filme de comédia. Vamos sair um pouco dos dramas, dos filmes de ação, dos filmes policiais, dos filmes de terror. Um dos melhores filmes de comédia que eu já assisti, de 2010, Robert Downey Jr., aquele que fez o Homem de Ferro. Sabe esse cara aqui, ó, da camiseta, o Homem de Ferro? Robert Downey Jr. Zach Galifianakis, aquele ator que fez Se Beber Não Case, os dois estão nesse filme. Jamie Foxx tem uma participação interessante no filme também, ator Jamie Foxx. Do que é que se trata essa história de comédia, cara? Um cara, que é o Robert Downey Jr., ele só quer ir, o personagem dele só quer ir de uma cidade para uma outra cidade dos Estados Unidos, porque, cara, vai nascer o filho dele, ele quer acompanhar o parto. Mas aí, meu cara, o Zach Galifianakis atravessa o caminho desse cara, pede uma carona, pô, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero ir para Hollywood, eu sou ator. E os caras vão, meu amigo, enfrentar um tipo de... As aventuras de Didi Mocó. E olha, você pode ter certeza que vai ser... A chance de você se divertir bastante com o filme é gigante. Eu particularmente gostei muito e estou recomendando aqui para vocês. Próximo filme da lista, um romance. Vamos lá, filme de 2012. Olha que história interessante. O ator principal desse filme é o Channing Tatum. Olha que coisa. Tudo caminhava muito bem na vida desse casal, até que a esposa sofre um acidente, perde a memória, vai para o hospital. Quando ela sai do coma, ela não está reconhecendo mais o próprio marido.
ela teve uma amnésia ali e tal, né? Um problema. Ela não reconhece nem os pais dela direito. Ela tem algumas lembranças, e o pior, das lembranças que ela tem, ela passa a se lembrar do ex-noivo dela e passa a ter sentimentos pelo ex-noivo. Caramba, olha a história desse filme. E aí o Channing Tatum, o personagem dele, vai ter que lutar para reconquistar o amor da vida dele, cara. Tudo que ele fez lá atrás, no passado, ele vai ter que tentar refazer agora. E aí você vai ter que assistir para saber, será que ele vai conseguir? Será que ela vai ficar com o ex? E ela volta? Será que ela vai conseguir se recuperar? Para Sempre, de 2012. Eu sou um cara difícil de gostar de filmes, até de comédia, como eu falei, de um parto de viagem, filmes de romance. Mas o Para Sempre é um filme que eu recomendo. Fica a dica para você. O próximo filme da lista, vamos voltar agora para os filmes de ação. Vai, Caçadores de Emoção. Filme de 1991, Keanu Reeves, Patrick Swayze. Do que é que se trata esse filme? Um policial que ele tem que pegar uma gangue, eles estão tentando, né, prender uma gangue, e eles têm a ideia de fazer o seguinte, nós vamos colocar um policial infiltrado. Essa gangue é uma gangue de surfistas. O que esses surfistas fazem? Eles colocam máscaras antes de ir para roubar um banco, por exemplo, tá? Máscaras, curiosamente, de presidentes dos Estados Unidos. De presidentes ou ex-presidentes, enfim. E aí, até aí, tudo bem. Só que o Keanu Reeves é o policial que vai se infiltrar ali para tentar desmascarar e prender a gangue. Só que tem uma reviravolta no filme, que ele começa a ter uma certa relação ali dentro, começa a virar parceiro. Pô, ele vê que os caras são humanos pra caramba, que os caras estão nessa, pô, não tiveram oportunidade na vida, alguma coisa assim, não sei o que e tal. E ele começa a ter uma certa relação com os caras e começa a ficar meio com pena, meio com dó de realmente aplicar a lei ali. Ele começa a entender um pouco o lado dos caras e tal. Aí você tem que assistir para saber, será que ele vai realmente prender os caras? Será que ele vai virar bandido e vai ser preso? Será que os caras vão morrer? Você tem que assistir Caçadores de Emoção. Cara, algumas cenas memoráveis nesse filme. Tem uma cena de perseguição, uma das melhores que o cinema já viu. Fico imaginando o coitado do câmera para filmar aquilo. Os caras correndo, entrando, pulando o muro, entra numa porta, sai no outro, passa no meio de um parquinho, não sei o que, e o câmera ali correndo e tal. Cara, é um filme emocionante. Faz jus ao nome, Caçadores de Emoção. Vale estar nessa lista. Assista. Próximo filme dessa lista é Clube da Luta. Filme de 1999. Bom, quem é que está no elenco? Brad Pitt, Edward Norton. Uma história e tanto. Vamos entender aqui. O Edward Norton, o personagem dele, é um cara depressivo, é um cara que tem insônia, ele quer resolver o problema, ele não está conseguindo ser produtivo no trabalho, ele começa a ter alguns problemas, e pelo que bem me lembro, um patrão dele ali, um funcionário fala assim para ele, olha, você está reclamando de insônia, que você está meio para baixo e tal? Eu vou te recomendar ir numa clínica de recuperação com pessoas que têm câncer, com pessoas que têm alguns problemas muito sérios. Vai lá, cara. Vai lá que você vai ver o que é dor. Você não tem nada. Sei que você tem. O cara olha e fala, pô, tá, legal. Você tá me recomendando, eu vou lá. E ele começa a ir e começa a achar interessante. Pô, realmente, né? Olha aqui, o cara que tem câncer, o outro que tem um problema, a área dos fumantes, a área disso, daquilo. Ou pessoas que estão ali próximas tem lá o setor dos alcoólicos, mas é aí que na saída dele até esse local, ele conhece uma mulher chamada Marla Singer, que vai fazer toda a diferença na história do filme. E o Brad Pitt, Eric? Quando é que ele entra? É aí que, nessa história onde ele está indo para essas clínicas, para tentar se recuperar, para tentar, sei lá, ter um tipo de despertar de consciência, de melhorar como pessoa, conheceu essa Marla Singer, essa mulher meio misteriosa, o Brad Pitt surge na vida dele, em um dado momento onde ele não está conseguindo ir para o apartamento dele, porque teve uma explosão de gás. Olha a loucura que vai virando essa história. E aí, cara, que ele vai morar lá na casa do Brad Pitt, um lugar assim bizarro, um lugar absolutamente bizarro. E começa, cara, os caras ali começam a ter uma certa conceito de anarquia, de que, não, peraí,
Quer saber? Nós estamos revoltados com o governo. A gente não pode aceitar. Desde criança prometeram que a gente seria astros do cinema, que nós seríamos pessoas ricas, que nós seríamos estrelas da TV, mas você pode ver que a maioria da população não é, nós não somos. Os caras começam a criar um grupo, quase um tipo de red pill ali, um grupo meio que subterrâneo, os caras dentro de garagens começam a criar um clube da luta, e é aí, cara, que esse negócio vai virar uma coisa gigantesca que você precisa terminar de assistir. Você precisa assistir para você saber o que é que tem. Tem mistérios? Tem reviravoltas? Com certeza. Quando você chega no final desse filme, você tá sentado no chão de bunda e com a boca aberta dizendo o que é que eu estou vendo aqui. Não é só um filme de luta, não. Muito pelo contrário. Fica a dica. Filme de 1999. Roteiro do David Fincher, diretor renomado. Atuações sensacionais. Fica a dica aí para você, Clube da Luta. Bom, próximo filme de 1994. Outro filme ali que, vamos dizer assim, quando se trata de filme cult, Pulp Fiction tem que estar no páreo. Vamos falar do elenco? Maria de Medeiros, Eric Stoltz, John Travolta, Samuel L. Jackson, e muitos outros atores aí que estão nesse filme, que pode ter certeza que é uma história que vai te pegar. Vamos lá, do que se trata? Primeiro que, para você entender o Pulp Fiction, o diretor, que é o Quentin Tarantino, ele vai trazer 3 histórias. Uma história tem o Bruce Willis, que é um boxeador, vai vendo. Esse boxeador, ele fez um acordo de que ele tem que perder a luta, ele vai perder a luta, uma luta, ou seja, um negócio arranjado. Ele tem que perder a luta para que as pessoas ganhem lá na casa de apostas, uma parada, tudo. Só que o que o Bruce Willis faz? Ele faz o contrário. Quem é que dá o golpe é ele mesmo. Ele vence a luta e ele escapa, sai foragido por aí. Então temos uma primeira história, tá? Segunda história do filme. Uma dupla de 2 bandidos que vão assaltar um restaurante. Eles estão ali planejando, olha, aquele cara, o caixa e tal. Então, vai ter a história de um assalto em um restaurante. E a terceira história é a história de um gangster que ele faz parte ali, obviamente, da máfia, e ele tem uma missão que é sair com a mulher. Não, vai vendo. O chefão da máfia falou assim: olha, sua função vai divertir a minha esposa. O cara confiava tanto nele próprio, estava tão seguro de si, que ele falou: não, pode, você vai dar diversão para minha esposa, vai sair para algum lugar e tal, e a esposa vai. E aí, meu caro, que é óbvio que vai dar ruim. É óbvio que a história já é montada para dar problema. E é aí que essas histórias vão se entrelaçar. A do boxeador do Bruce Willis, a do casal no restaurante e a desse gangster, interpretado pelo John Travolta, tem o Samuel L. Jackson também, né? A mulher, essa esposa do chefão da máfia, também, cara, tem uma atuação incrível. E aí você tem que assistir Pulp Fiction para você descobrir o que é que realmente vai acontecer. Vale muito a pena, porque tem cenas memoráveis. Próximo filme da lista, vamos de Efeito Borboleta, filme de 2004, tá? Ele vai contar a história de um cara que tem poderes sobrenaturais. Ele tem umas dores de cabeça estranhas, às vezes o nariz dele sangra, e de repente ele descobre que ele tem um poder de voltar no passado. E aí ele fala, pô, se eu tenho esse poder, eu vou resolver alguns problemas lá na infância, alguns crimes que aconteceram, algumas coisas que meus amigos sofreram, só que cada vez que ele volta no passado, algo de ruim acontece. Ele muda o passado e atinge o futuro. E ele chega lá no futuro, ele olha e fala, pô, ficou pior. Ficou pior. E ele tenta corrigir. Cada vez que ele... Aí vai ficando... você tem que ver o desenrolar dessa história, porque envolve o amor da vida dele. Assista Efeito Borboleta. Se você gosta dessa temática meio ficção científica, eu acredito que Efeito Borboleta vai te encantar. Próximo filme da lista, Capitão Fantástico, de 2016.
que se trata? O ator principal é o Viggo Mortensen. Ele tem uma ideia de levar pessoas, os filhos dele, lá para o meio do mato. Ele não quer mais viver na cidade com poluição, não. Os filhos dele vão viver lá no meio da floresta, com ar puro, com uma vida no meio da natureza. E aí, em dado momento, essas crianças têm uma mãe, a guarda dos filhos estão com o pai, essa mãe acaba falecendo. E eles acabam se vendo na obrigação de sair daquele ambiente bucólico, né, daquele ambiente natural, toda aquela natureza, e vão para a cidade. Quando chega na cidade, meu amigo, aí é um impacto monstruoso, porque as crianças não conhecem nada de tecnologia, tudo é novidade, e elas começam a ver que o pai delas, por mais bem intencionado que ele seja, acaba colocando as filhas dele, os filhos, né, são vários ali, em risco, né, vivendo naquela floresta, no meio daquela natureza, apesar de todas o lado positivo, mas as crianças passam a entender que, poxa, também tem um lado negativo, sabe? Não é só viver de, uma erva que colocou na... Poxa, é importante você ir no médico, por exemplo, e tomar algum tipo de medicamento, sabe? E é aí que o filme vai se desenrolando, vai tendo esse conflito entre a cidade, a natureza, o pai, as pessoas, e aí você tem que assistir para você ver qual vai ser o final de tudo isso. Capitão Fantástico é um filme muito interessante, se você está à procura de uma história aí cheia de mistérios. Próximo filme da lista é Amnésia, filme de 2001, filme do diretor Denis Villeneuve, um dos primeiros ali, né? Na verdade, não é o Denis Villeneuve, não. Christopher Nolan. Estou confundindo aqui. Christopher Nolan. Olha só. O primeiro filme que eu vi na minha vida que começa de trás para frente. Exatamente. O filme começa do fim para o início. Do que ele se trata? Na verdade, é um homem, né, um bandido, um cara que ele sofreu um impacto na cabeça, passou até a amnésia, e aí ele consegue lembrar de momento. Passam-se alguns minutos e ele acaba esquecendo aquilo. E aí, o que a gente vai entender? Primeiro, vamos ter que entender que existe um crime a qual ele está buscando justiça por esse crime, tá? E aí o filme vai começando de trás para frente e mostrando todas as estratégias que ele se utiliza para tentar, vamos dizer, burlar essa amnésia. Por exemplo, ele tem que estar sempre fazendo algum tipo de anotação. Se ele acha que uma pessoa não é confiável, ele anota numa folha e aí depois ele lê e fala, bom, se eu anotei, eu vou confiar. Porque eu mesmo anotei. Se é uma coisa mais específica, por exemplo, às vezes não é algo que ele viu, que ele precisa tirar uma foto, então ele tem uma Polaroid, não sei que idade você tem que estar nos assistindo aqui, mas lá nos anos 90 e tal, início dos anos 2000, nós tínhamos máquinas que tiravam fotos e imprimiam na hora a foto, as chamadas Polaroids. Então ele usava uma Polaroid, né, para registrar momentos, para que depois ele lembre. E se é alguma coisa muito mais específica, por exemplo, um casamento que ele teve, uma data de aniversário, alguma coisa muito específica, ele chega ao ponto de tatuar no próprio corpo para que ele não perca a informação daquela data, daquele evento. É um filme, assim, exige que você dê uma atenção maior, porque, né, um filme que começa de trás para frente e contado ainda pelo Christopher Nolan, que é um baita diretor, mas que gosta de mexer em linhas temporais. Eu acho que se você gosta de filmes de mistério, esse filme Amnésia pode ser uma boa para você. Próximo filme da lista, Escritores da Liberdade, atriz Hilary Swank, filme de 2007. Bom, ele vai falar de uma professora que ninguém acreditava mais naquela classe, naqueles alunos, né? E ela começa a dar aula para eles. Cara, nenhum professor conseguiu lidar com aqueles alunos. Eram, assim, vamos dizer, olhando a grosso modo, um bando de marginais. Mas essa professora começa a se utilizar de alguns métodos e começa a tentar descobrir por que aqueles caras são assim. Por que aquelas moças e aqueles rapazes um odeia o outro, e ela vai descobrindo que existem várias histórias que se entrelaçam, tem muita questão cultural, e que são pessoas que passam por problemas muito sérios em casa. Ela conseguiu dar a sua vida por aquelas pessoas, prejudicando até a própria vida particular dela, né, o relacionamento que ela tem, parte financeira, para ajudar aquelas crianças. Adolescentes, na verdade, né? Então, acho que se você está em busca de uma história de resiliência, Escritores da Liberdade vai ser muito interessante. O próximo filme da lista
é Mestre das Armas, um filme aí com Jet Li, filme sim, com bastante ação, né? Um filme de luta, é um filme que fala do Kung Fu na época do Japão feudal, lá na época da China feudal, perdão. E eu acho que se você está em busca de um filme que não apenas tem troca de socos e chutes, mas também tem uma história por trás. Por quê? Porque o Jet Li, nessa busca, né, de luta, ele quer ser o maior lutador de todos os tempos, ele quer ganhar todos os campeonatos e tal, ele acaba cometendo uma injustiça com uma pessoa, ele acaba tirando a vida de uma pessoa por uma fofoca falsa. Alguém falou, olha, ele desonrou a esposa não sei de quem, ele foi lá, sem saber se aquilo era de fato, ele foi lá e acabou cometendo um crime. Então, e aí vai mostrar essa jornada dele em busca desse despertar de consciência. Ele fala, pô, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu luto, mas eu não quero mais cometer o erro que eu cometi no passado. Então acho que vale a pena você dar uma chance. Vai ter ação? Vai, mas vai ter também história ali e vai ser bem interessante. Próximo filme da lista é Terror em Silent Hill, filme de 2006, né? Um filme uma adaptação dos games, né, para o cinema. Um dos poucos filmes que deu certo, né? Muitas adaptações de filmes que vieram lá dos games não deu certo. E esse deu. Pelo menos para mim, eu gostei. Muitas pessoas gostaram também. Pode ser que você goste. É uma história de uma criança que tem alguns pesadelos e aí de repente a mãe fala, pô, você está sonhando com uma determinada cidade? Nós vamos lá nessa cidade chamada Silent Hill. Chegando lá, acaba acontecendo um acidente, essa menina desaparece e a mãe fica desesperada no meio de uma neblina tentando procurar, cadê minha filha, cadê minha filha? Começam a aparecer alguns seres estranhos e aí, meu amigo, é aí que a história se desenrola de uma forma e você tem que assistir até o final para saber o que é que vai acontecer. Terror em Silent Hill, filme de 2006, aí pode ser uma boa pedida para você. Próximo filme da lista é Lágrimas do Sol, Bruce Willis, filme de 2003. Cara, basicamente é o seguinte, o Bruce Willis, ele é um soldado norte-americano e ele tem que resgatar uma enfermeira missionária lá na Nigéria. Quando ele chega lá, a enfermeira fala, obrigado, que bom que você veio, mas eu não vou sozinha. Tem um monte de gente aqui precisando de mim. Eu tô aqui para ajudar pessoas. Sem essas pessoas eu não vou. E aí que ela convence o Bruce Willis, pô, tá bom, pô, se esse é o acordo, o que eu posso fazer? E aí você tem que assistir para saber como é que vai ser essa ação do Bruce Willis aí, como um soldado no meio da Nigéria. Eles precisam ir até a fronteira ali com Camarões, pelo que me lembro, para tentar escapar. É um filme de ação, um filme muito interessante, com algumas reviravoltas bem legais. Próximo filme da lista é Um Drink no Inferno. Aí nós estamos falando de George Clooney, Quentin Tarantino, o diretor é o Robert Rodrigues. E sim, você não ouviu errado, Quentin Tarantino atuando. É um dos poucos filmes que ele atua. É um filme muito interessante, que vai falar, assim, basicamente, inicialmente, sobre dois bandidos que assaltaram um banco e que querem ir embora para o México. Só que para passar, eles não vão passar de cara limpa na fronteira dos Estados Unidos para o México. Eles precisam de alguém. E eles acabam sequestrando uma família de um ex-pastor batista. E aí eles até... Vou dar um spoilerzinho pequeno aqui. Eles até conseguem atravessar. Chegam no México. Estão comemorando. Parece que o filme vai terminar com meia hora. É aí que você se engana, meu amigo. Porque o que é que espera eles nesse bar no México? Você não tem ideia. Ah, Eric, o que é? São bandidos? Vai ter uma troca de tiros? Pode ter certeza. Eu acho que se você não assistiu esse filme, você não faz ideia o que é que os espera lá. Assista Um Drink no Inferno, um filme bem interessante. Próximo filme da lista é Dias de Trovão. Aí nós estamos falando já de Tom Cruise e também Nicole Kidman está nesse filme muito interessante. Basicamente, é um filme sobre pilotos da Stock Car. O Tom Cruise ele quer se tornar um campeão, mas aí acontece um acidente. O amigo dele também, o rival dele também se acidenta. E aí vai entrar Nicole Kidman na jogada com uma pegada mais psicológica para tentar resolver o problema. Os caras são tão aficionados em corrida que chega um momento que os caras estão apostando corrida até em cadeira de roda, os dois lá, os rivais. É um filme bem interessante, é um filme para que se você gosta dessa temática mais esportiva, Dias de Trovão pode ser interessante para você. Bom, estamos chegando ao fim, espero que você tenha gostado.
Em breve, quando for possível, né, eu trago mais dicas de filmes aqui para vocês. Os próximos episódios que eu vou fazer, nós teremos aí já 5 convidados que já estão engatilhados aí para os próximos capítulos aqui do nosso podcast. A você que está em casa, muito obrigado por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal, é gratuito e até o próximo vídeo. Valeu!